Estando num cliente como esse, que é um cubículo blindado, durante a manutenção ou qualquer operação, qual o risco que nós vamos ter nesse momento? Aqui foi feito todo o procedimento de desindização para começar a manutenção, mas antes desse processo nós temos o risco do arco elétrico ocorrer aqui. A maior dúvida é, qual validação eu preciso fazer? Para você que não sabe o que é o arco elétrico, é justamente o estudo que define qual a distância, qual a roupa e quais são as medidas de segurança para evitar que os operadores, ao fazer uma manobra na subestação energizada ou em qualquer equipamento energizado, possam ter danos como, por exemplo, queimaduras ou vir a óbito. Isso aqui, pessoal, como eu gosto de falar, é NR10 pura. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nessa aula aqui bem rápida, vamos fazer um pré-dimensionamento de um cubículo como esse, que é um cubículo que está sendo feita ali uma manutenção, mas imaginando que antes da manutenção nós vamos ter o procedimento de desenergização, o processo para isso. E nós vamos falar de cada item importante. Justamente isso aqui que eu quero mostrar para você. Então aqui nós estamos fazendo o procedimento e identificar, será que eu preciso de uma roupa TPV risco 4, risco 2 e quais os danos e problemas que podem ter e principalmente quem pode estar perto de mim durante esse processo. Então faz o seguinte, você que está acompanhando a gente agora aqui, deixa teu like, já deixa o coraçãozinho aqui e coloca nos comentários se você atua ou não com serviços de subestação, com serviços de inspeção elétrica ou qualquer serviço do escopo da NR10. Lembrando, pessoal, que eu nunca vou deixar de falar sobre a atualização da NR10 que ocorreu agora no mês de junho e que a partir do ano que vem nós vamos ter ela sendo cobrada na íntegra. E é muita coisa que a galera não sabe. E como a NR10 ela impacta em vários serviços, eu tenho que escolher um tema para falar de NR10. Então hoje nós escolhemos o tema de acionamentos e manutenções de subestação e quais os cuidados que nós vamos ter com relação à NR10 para isso. Principalmente focado no arco elétrico, que é um dos serviços que mais estão gerando impacto financeiro. Então para você que está chegando agora, bora correr. Uma coisa importante aqui, tá pessoal? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é saber qual é o nível de curto-circuito que está passando aqui. Aqui nós temos um cubículo, que são várias saídas de média tensão, e aqui nós temos um barramento de média tensão. Então aqui pelo menos vamos ter umas 5 a 6 baias. Aqui o nível de curto-circuito ele pode ser um pouco diferente para cada disjuntor, mas na grande maioria das vezes a barra de média tensão é que define o nível de curto-circuito nesse ponto. Então, quando a gente faz uma análise mais detalhada, a gente vai entender que nessa barra, que é onde o disjuntor vai seccionar, onde nós vamos ter o maior nível de curto-circuito. Se eu não tenho nível de curto-circuito calculado, eu preciso calcular antes de definir qualquer ponto referente à nossa roupa TPV aqui. Primeira coisa que a gente faz para calcular, então bora aqui fazer um estudo de caso, que vocês gostam bastante. Eu vou identificar aqui qual é o padrão. Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Deixa eu colocar desse jeito. Legal, agora. Agora ficou legal. Deixa eu fechar aqui o painel. Então nós vamos fazer um estudo aqui, um cálculo para definir. Primeira coisa eu vou colocar aqui, né, o painel MTA. Então vou colocar aqui painel. Vou colocar aqui MT, né, já que eu estou só com uma mão aqui. E aí nós vamos definir. O grande problema que a gente tem, e guarda essa informação, porque essa aqui é informação de serviço em campo, é informação de quem entende do negócio. Quando você vai fazer um cálculo de arco elétrico, eu tenho limitações. Nesse cubículo aqui, nessa instalação, nós temos 2 níveis de tensão desse cliente. Acima desse cubículo, na parte da subestação em si, nós vamos ter a entrada em 69 kV. Aqui dentro, nós vamos ter em 13.8 kV. Então, como eu estou analisando o nível de tensão nesse ponto, é 13.8, e aí eu poderia utilizar a norma I3E 1584. Mas vamos imaginar que o teu cliente, a subestação, a média tensão seja em 34,5 kV, em 69 kV. E aí, o que você faz? Quando o nível de tensão supera os 15 kV, então eu não posso utilizar a I3E 1584, que é a norma, que é o padrão internacional para isso. E eu vejo muita gente errar aqui, pessoal. Então, a primeira coisa que tem que saber,
Quando você vai trabalhar com NR10, você vai também fazer fiscalização de documentos. E é muito importante você ter esse conhecimento. Se você chegar na instalação do teu cliente, fazer a varredura, e caso exista um procedimento de cálculo dessa NR10, né, de cálculo de arco e flecha, perdão, todo o detalhamento, você vai ver qual o nível de tensão. Nem toda a subestação é 13.8 kV. Tá? Muitas subestações vão trabalhar com 34, 23 kV, e aí não podemos utilizar como parâmetro de cálculo a I3E 1584. E aí, Pablo, se eu não posso usar essa norma que é a norma referência, qual norma nós vamos utilizar? Então, nesse processo, nós temos aqui, nós colocamos no nosso software de desenvolvimento, justamente a possibilidade de você calcular a energia incidente para tensões superiores a 15 kV, que é bem comum. Então, se caso você que está aí tem esse tipo de serviço, você consegue fazer junto com a gente aqui. Então, eu vou colocar 15 kV e aí ele vai abrir algumas informações que eu tenho que calcular. Como eu tenho um nível de tensão superior, nós vamos trabalhar basicamente com a tensão a ser escolhida, então 34,5 kV, qual é a corrente de falta, se caso aqui fosse uma tensão superior, qual é a corrente de curto-circuito trifásica, a corrente de maior intensidade, e qual vai ser o tempo de extinção. Então aqui a gente trabalha muito com ciclos, e aí você pode ter a dúvida, quantos ciclos equivalem ali a segundos? Então nós temos aqui o dado da OSHA 1910, que traz o seguinte: um ciclo é igual a 16,7 milissegundos. Geralmente, o tempo de operação na alta tensão tende a ser um pouco mais preciso, um pouco mais rápido por conta dos relés, dos sistemas. Então, a gente pode atuar com 5 ciclos, que vai ser igual a 83 milissegundos de tempo de seccionamento de interrupção desse arco. Com esses dados, eu conseguiria fazer o cálculo para uma subestação de maior porte. Aí entra o cenário. Eu preciso entender que, se eu olho somente para NR10, pessoal, você vai ficar extremamente limitado. Extremamente limitado. Então, a NR10, quando a gente fala de atualização de NR10, a gente pode olhar somente para o texto que mudou. E aí, se você olha o texto que mudou, você vai ser a interpretação de texto. Então, isso aí é o básico do básico. Ou você olha para o cenário que muda nessa atualização da NR10. Então, hoje, a NR10 ela mudou, ela vai começar a valer em peso de lei e cobrança 100% ano que vem. Só que o cenário, o fluxo dos serviços vão ser modificados. E essa mudança de fluxo é o suficiente para tirar você do mercado ou te colocar no mercado de maior lucro. Como assim? Como assim? Quantos de vocês já fazem algum serviço de inspeção? Quantos profissionais já fazem uma manutenção? Quantos profissionais já lidam com o diagrama unifilar? Agora a pergunta é, você já faz serviço relacionado ao arco elétrico? Você faz serviço relacionado à documentação dessa NR10? Se você não faz, você está deixando uma margem de oportunidade que vai começar a ser cobrada. Então, o teu concorrente, na grande maioria das vezes, não faz isso que eu estou falando. Isso aqui, por muito tempo, eu nem fazia, tá? Então, você tem a oportunidade de sair na frente. Ano que vem, dia 1º de junho de 2027, vai começar a ser cobrado o que já está publicado hoje na NR10. Então, ano que vem, todo mundo vai falar a mesma coisa. Todos os teus concorrentes vão jogar no chat GPT e vão fazer carrossel da mesma coisa. Todo mundo vai ser o mesmo discurso. E aí você vai estar num ambiente que todo mundo fala a mesma coisa e a gente não sabe quem realmente entrega. A oportunidade que eu vejo é você tentar antecipar. Então, o estudo desse de arco elétrico que a gente vai finalizar agora, que você vê que é bem rapidamente que a gente finaliza, pode ser um serviço muito bom para você começar a falar agora e começar a fazer. Ah, mas vai ser cobrado só ano que vem, como está na norma? Só que você não faz um serviço desse, na prática, indo em campo, em minutos, em dias. Você, às vezes, demora um bom tempo para levantar todos esses dados na instalação. E quanto mais complexa a instalação do teu cliente, mais tempo você precisa para fazer isso aqui. Então, isso abre uma janela de oportunidade para que você, com pouco esforço comercial, consiga se destacar nesse serviço. Então, eu vou te ensinar como fazer o serviço e eu vou... Valeu, Lucas, valeu. Eu vou te ensinar como você vai
vender esses serviços. Como que você vai olhar esse cenário agora? Então vamos lá, vamos fechar a parte técnica. Parte técnica, que é a parte mais fácil do serviço, que é entregar o serviço, que todo mundo consegue fazer, se estudar, se tiver as ferramentas mínimas, é tranquilo. Então aqui eu defini qual é o nível de curto-circuito, foi feito o cálculo. Então vamos imaginar que nesse ponto aqui, o cálculo de curto-circuito definiu uma corrente na faixa de 17.000 amperes em 13.8 kV. Então eu volto para cá e aqui, em vez de eu fazer um cálculo maior, já que a minha tensão aqui é de 13.8, eu vou voltar para o cenário onde a gente consegue utilizar a 1584 por padrão. Então a gente define aqui e aí eu vou ter que definir qual é a classe desse meu equipamento. Como aqui nós temos um equipamento que é um equipamento de manobra em 15 kV, nós vamos utilizar o que vai ser necessário. Ah, mas é 13.8, mas a classe, né, padrão de uso aqui nosso é 15 kV. Então eu venho aqui e coloco 15 kV como padrão. Pablo, mas e se eu tiver na minha instalação outro cenário? Você vai ter que adequar, porque isso aqui é que está na norma. Eu não posso mudar esse padrão, que é padrão normativo. Então eu defino 15 kV. Tá? Nesse cenário nós temos a tensão de operação, 13.8, a corrente de curto-circuito. Lembra que a corrente de curto-circuito que a gente calculou e estimou foi 15 kA, 15.000 amperes, que é até uma corrente baixa, tá, pessoal? Se eu for olhar um cenário como esse. Então, o que define a corrente de curto-circuito é a proximidade na subestação e a quantidade dessas cargas, a capacidade máxima desse ponto, a capacidade de potência aparente do local. Então, isso que define principalmente o nível de curto-circuito para o nível do cliente. Quando eu estou no nível da concessionária, é o que ela entrega para a gente lá no ponto de conexão. Então, nesse caso, um ponto muito interessante. Às vezes a gente olha só para a corrente de curto-circuito trifásica, que é a maior, né, na grande maioria das vezes, mas a gente tem que entender que a corrente do arco elétrico ela vai ser menor. Então, por que essa corrente do arco elétrico geralmente é menor do que a corrente de curto-circuito trifásico? Porque o arco elétrico vai acontecer expulsando aqui gases, vapores metálicos, e isso vai gerar o calor. Mas, além disso, eu posso ter também a própria dissipação em ruído, a dissipação também em relação às impedâncias. Então, eu não considero 100% a corrente de curto-circuito. Porém, coloque uma vírgula aí que agora vai informação para vocês. Quando eu trabalho com tensões superiores, quanto maior for o meu nível de tensão, mais próxima a corrente de arco elétrico vai estar da corrente de curto-circuito trifásico. Então, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com 380 volts, 220 volts, essa corrente de curto-circuito poderia ser até 70% da corrente de arco elétrico. Então, quanto mais próximo da média tensão, mais próxima é a corrente de curto-circuito para a corrente de arco. Então, isso aqui é um procedimento. E aí nós temos a possibilidade também de calcular. Caso eu não saiba qual é a corrente de curto-circuito, eu consigo calcular. Eu não posso chutar a corrente de curto-circuito, eu tenho que fazer cálculos para chegar no parâmetro correto dessa nossa análise. Então, definimos aqui. E aí vem a escolha. Qual escolha eu vou ter? O tipo de escolha, isso aqui vem da norma. Esse parâmetro que eu tenho que definir é o parâmetro de ensaios que foram feitos em relatórios, então em laboratórios. Então, eu não posso inventar isso. Se eu invento, eu vou errar. Se eu escolho o parâmetro errado, o meu valor de energia incidente muda. Então eu tenho que analisar o processo e definir qual é o tipo de configuração adequada, porque cada configuração está analisando um mecanismo desse arco elétrico. Aqui, por exemplo, nessa VCB, nós estamos analisando o mecanismo em que o arco elétrico está sendo expulso para baixo. Então aqui pode ser que a energia, essa intensidade de arco elétrico não seja tão grande, dado o nível de curto-circuito. Mas, por exemplo, no VCBB, em que agora eu estou considerando que o arco elétrico vai ocorrer na parte superior ou inferior, mais próxima de uma superfície isolante, o que acontece? O vapor metálico vai para baixo e pode ser expulsado no sentido do operador. Então aqui a minha energia incidente pode ser muito elevada. Se eu for, por exemplo, para um HCB, onde eu estou desconectando um disjuntor, onde eu estou desconectando algum ponto, até um fusível, nesse caso o arco elétrico pode ser expulso diretamente no sentido do operador. Ou seja,
essa nuvem vai ser diretamente dele. Então ele vai pegar a maior intensidade dessa energia, desse calor. Por isso, só o fato de eu escolher errado o tipo de conexão, eu estou ou superdimensionando ou subdimensionando. Eu falo isso porque eu já errei, tá? Então, quando a gente fala uma coisa, pessoal, ou a gente estudou, ou nós aprendemos com alguém, ou nós aprendemos na prática, no erro ou no acerto. Eu já errei isso. E como que eu soube que eu errei? Eu fiz a especificação, geralmente quando eu não tinha tanto conhecimento, a gente especificava basicamente VCB ou VCBB, as duas classificações ali, e na maioria das vezes, por ser VCB, o nível de energia incidente era muito menor. Então, nós especificávamos roupas ou processos mais baixos, subdimensionados para aquele cenário. Quando que eu descobri que eu errei? Quando um profissional mais qualificado, um profissional mais experiente, que já entendia muito mais do que eu, analisou e viu, opa, Pablo, vem cá, tá tudo certo, menos o tipo de eletrodo que você escolheu. Isso foi em 2019, tá? 2019. Eu falei, por quê? Aí ele foi me explicar. Geralmente, essa configuração nós usamos esse. Então, aí nessa mudança, nós tivemos que sair de uma roupa TPV risco 2 no cliente para uma roupa TPV risco 4, só na configuração. E esse cuidado você tem que ter. E eu sei que às vezes essa dúvida, ela é uma dúvida pertinente, porque não é tão fácil definir. A depender do equipamento, do componente que eu estou fazendo esse tipo de processo, eu posso ter esse problema. Então aqui a gente tem um guia que é baseado também muito mais na dinâmica de serviço que a gente faz, do que a gente lê na norma, da parte técnica, em que se você que está usando a ferramenta tiver dúvida de qual processo eu vou utilizar, você vai seguindo aqui. Então, por exemplo, que esse equipamento metálico é uma caixa, é um gabinete ou cubículo? Sim, ele é fechado, é um componente fechado ali. No ponto onde vai intervir, os condutores e barramentos são horizontais, verticais ou não tenho certeza. E aí? Nesse caso aqui, os barramentos eles vão entrar, mas também eu tenho barramentos na parte superior, mas eu tenho que ver no ponto, no equipamento. O curto-circuito não vai, o arco elétrico não vai ocorrer no botão, vai ocorrer no disjuntor. Então, o disjuntor aqui, eu vou ter os barramentos, na maioria das vezes, verticais na conexão desse disjuntor. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, as pontas dos condutores terminam em uma barreira isolante, né? Uma placa, uma base fenolite, um corpo isolante. Então eu vou colocar, por exemplo, não sei, eu tenho dúvida. E aí ele pode definir o VCB. Só que nesse caso, a gente pode escolher outro ponto. Ou então eu posso falar por equipamento. E aqui fica até mais fácil, que eu vou pegar nos equipamentos, eu vou aqui em MT, e aqui como é média tensão, nós vamos ver o que mais se aplica. Então, por exemplo, o compartimento do disjuntor, que é aquele disjuntor que é inserido, né, que está dentro de algum cubículo. Então aqui a conexão é normal, a conexão horizontal nos primários, então aqui pode chegar a maior energia. Então eu posso escolher tanto uma falta interna, ou se eu tenho um disjuntor extraído, e aí nós vamos ter os principais pontos. Se eu escolhesse esse primeiro cenário aqui, nós íamos aplicar, e aqui nós vamos ter um cenário de maior intensidade, talvez, desse arco elétrico. Então, vou aplicar, vou manter esse tempo padrão que está aqui e nós vamos calcular, só para a gente ver como é que fica. Então, ele calcula, e aqui nós temos a energia incidente sendo classificada em 7,5 calorias por centímetro quadrado, que fica no limite das principais roupas ATPV categoria 2, que geralmente protegem a 8 calorias por centímetro quadrado. Então, nesse cenário aqui, nós poderíamos manter a roupa ATPV risco 2, que é o que nós temos aqui. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Primeiro, eu não posso errar o nível de curto-circuito. Eu não posso errar a classificação dos eletrodos. E também eu não posso trabalhar de forma errada no tempo de interrupção desse arco. Aqui nós estamos no limite da roupa TPV2. Se a gente muda algum parâmetro, já sobe e eu vou precisar de uma roupa TPV3 ou uma roupa TPV4. Um outro ponto muito importante. Na norma nós temos dois procedimentos. Na 54, na NR10. A região, o raio de risco, a zona de risco e a zona controlada, que dependem do nível de tensão. Como aqui a gente tem 13,8, o raio de risco, a zona de risco é 38 centímetros
do ponto interno da subestação, do disjuntor. Então não é 38 centímetros do painel, é 38 centímetros interno lá do nosso barramento de média. E a zona controlada a 138 centímetros, ou seja, quase 2 metros. Então, dentro dessa zona, em R10 até 1,40 m aproximadamente, não deveria ter ninguém. Então, qualquer pessoa que passar por essa área tem que ser uma pessoa autorizada. Então, como esse corredor é um corredor que tem menos de 2 metros, então só vai entrar nessa subestação quem for autorizado. Porém, isso para em R10. Só que agora nós calculamos o arco elétrico. E olha o pulo do gato. O raio desse arco elétrico, ele não é o raio da zona controlada. Ele é bem maior. Nós temos um raio de 2,7 metros, ou seja, extrapola o corredor. Então eu não posso ter nenhuma pessoa entrando nessa subestação, tanto pelo regime da própria NR10 de intenção, tanto pelo regime do arco elétrico. Caso eu tenha, por exemplo, essa porta, se essa porta estiver aberta, que é uma porta de emergência, ela estando aberta, eu tenho que verificar a distância desse ponto até lá. Se essa distância for superior ou inferior a 2,70 metros, que é o raio desse arco, eu não posso manter essa porta aberta por nenhum motivo, somente na emergência. E em manutenções, às vezes, a gente abre para facilitar essa entrada de ar, esse fluxo aqui. Então, aqui a gente está definindo. Não adianta eu chegar aqui e dizer, não, essa subestação tem que ser roupa TPV risco 4. Baseado em quê, pessoal? Baseado no achismo ou baseado em cálculo? Baseado em análise. Então, isso aqui é muito importante. Vocês viram que, às vezes, pode ser intuitivo, mas às vezes não. E por que isso gera um processo que é importante para serviço? Isso é apenas um dos serviços que envolvem a parte de curto-circuito, a parte de atualização da NR10, e que você, como consultor, pode colocar no seu negócio. Então eu vejo muitas pessoas trabalhando com inspeção visual, trabalhando com dimensionamentos, mas não incorporando serviços como esses de alto nível que geram um impacto e talvez te coloque como uma referência maior daquele cenário. Então, geralmente a galera fala, não, eu só trabalho com inspeção menos subestação. Ou eu não trabalho com subestação, trabalho só com a baixa tensão. Você vai estar limitando muito o teu serviço. A média tensão, a alta tensão é mais perigosa, com certeza. Mas se você trabalha com procedimentos, entende os cálculos e sabe realmente o que a NR10 está te exigindo, é muito mais fácil de você conseguir fechar grandes serviços, tá, pessoal? Recentemente, vou dar uma parada, tem até aqui, deixa eu mostrar aqui para a gente ir finalizando, tá? Nós temos aqui, vários exemplos. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui para quem nunca viu um cubículo blindado. Aqui no cubículo, aqui está o disjuntor, tá? Essa abertura do disjuntor está aqui. Então, esse procedimento de abertura só dá para fazer depois que a subestação foi desenizada, claro, todo o processo. Então, aqui entra o serviço de manutenção. Aqui, nós temos um nível de curto-circuito muito elevado e, claro, essa tampa metálica, essa porta metálica, ela pode proteger ou não do arco elétrico. Quem define que essa porta aqui tem proteção contra o arco elétrico? Pablo, o arco elétrico está correndo aqui dentro, essa porta vai impedir que esse arco saia do painel. Depende do que o fabricante fala. Então eu não posso olhar e garantir, esse painel metálico vai proteger. Pode ser que ele diminua, mas ao mesmo tempo isso aqui pode funcionar como uma panela de pressão, em que essa pressão do vapor do arco elétrico pode simplesmente expulsar essa porta, e aí eu não tenho problema no operador somente térmico. Eu posso ter um problema no operador, mas de forma mecânica. Eu posso ter simplesmente um painel, um pedaço do painel sendo projetado, que pode ser tão fatal quanto o arco elétrico, até mais fatal. Imagina uma lâmina de metal pegando na artéria, que pode ser projetada a vários metros. Então eu só garanto que o painel protege contra o arco elétrico quando o fabricante me dá esse laudo. Quando o fabricante garante isso para mim em nível de cálculo e em nível de ensaio. Aí sim eu digo, o arco pode ser grande, o painel está fechado, vai garantir. Então a proteção é maior para esse operador. Depende do cenário. Beleza? Pessoal, para a gente fechar aqui, vamos lá.
Quem gostou, dá o like aí. Tentei ser bem dinâmico aqui, mostrando um caso real. Inclusive, isso aqui é comum a gente fazer como inspeção. Eu indico muito que você comece a abrir sua mente para fazer serviços como esse. Que você não fique só no ABCD, mas pegue todo o alfabeto de oportunidades que você pode ter em serviço no teu cliente. E nós estamos com vagas abertas na nossa formação. Nós temos uma formação de NR10, que não fala da NR10 como muita gente por aí, que vai falar da NR10 capítulo a capítulo, vai ficar lendo e interpretando o texto. Galera, é muito bom ler e interpretar texto, mas você consegue fazer. O que talvez seja difícil para você é contextualizar o texto que está lá com o serviço. E é o que a gente faz. Porque a gente lê o texto, a gente entende o que mudou e a gente corre para vender serviço. A gente corre para passar isso para campo. A gente trabalha aqui com a nossa empresa trabalhando com serviços como esse. Então, se você quer ter esse cenário, a gente tem a nossa formação. Ela está com uma proposta muito boa. Nós estamos também com o software com dimensionamento de gerador, projeto de dimensionamento de gerador. E para quem entrar na nossa formação hoje, basta comentar aqui em R10 para você ter acesso a essas informações. Nós estamos também com um combo para você ter acesso também ao treinamento de manutenção de subestação, que é um treinamento que casa muito. Por exemplo, por que você não para? Por que além de você fazer a inspeção, você começa a fazer também manutenções de subestação, entender os processos, entender como que se faz isso. A gente vai explicando e vai mostrando passo a passo. Então, é muito importante você validar isso aqui. E aí a chance é você somente entrar nessa formação, a gente consegue, para algum número, um número básico, ali, um número mínimo de vagas, liberar também essa oportunidade. Então, se você tem interesse, comenta aí em R10, que a minha equipe vai mandar no seu direct essa informação, ou vai no link da bio e faça a sua matrícula na nossa formação, pessoal, que vai falar de SPDA, do prontuário como um todo, como que é o prontuário. Então, todo o serviço do prontuário a gente vai abordar lá dentro, a parte de arco elétrico, a parte de termografia, de inspeção elétrica, SPDA, de correção de fator de potência, de organização do documento, como que você monta o documento que atenda em R10, mas também outras normas, quais os cuidados, como precificar, ou seja, nós vamos te mostrar como fazer todos os serviços que estão sendo exigidos no prontuário, que é o mínimo necessário para que a gente comece a atender e garantir que a instalação está respeitando a NR10. Então, se você quer ter essa condição, você quer conhecer essa nossa formação, que não é só teórica, não é só aula, a gente mostra prática, a gente tem modelo de relatório, ou seja, é o serviço, galera. Eu quero aprender, eu quero só aprender, Pablo, eu quero só estudar, eu sou um cara que eu gosto de ficar estudando e fico sentado no meu sofá só estudando. Vai assistir o YouTube, vai ler a norma que você vai se dar bem. Pablo, eu sou um cara que eu quero aprender para executar serviço, porque eu quero vender aquele serviço, eu quero me destacar no mercado, eu quero aumentar o portfólio do meu negócio, eu estou vendo um cliente que tem essas oportunidades, eu quero ir atrás desses clientes, então eu quero aprender como fazer o serviço baseado em R10 e em várias outras normas que estão abaixo dela e nessa atualização de como prospectar. Então, é esse o nosso objetivo, tá? Esse é nossa formação é baseada na implementação de serviços. Então, se for esse teu caso, coloca aqui, comenta em R10 ou vai no link que está na minha bio, que nós vamos deixar isso disponível, vamos te apresentar tudo isso hoje. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. Ó. Pablo, você tem, deixa eu ver aqui. Ó. Pablo, você tem curso de proteção catódica também? Não. Eu já participei de alguns serviços que envolviam proteção catódica, mas a gente não tem treinamento. Tá? É um serviço bem específico, né? E muita gente erra, tá? Muita gente não sabe o que é proteção catódica, que resumidamente a gente trabalhar, por exemplo, com injeção de corrente em grandes tubulações, com eletrodo de sacrifício e controlando isso, para, em vez de corroer, em vez de deixar que as tubulações de gás, por exemplo, ou até as ferragens de uma edificação sejam corroídas, a gente corrói um eletrodo de sacrifício, uma barra, alguma coisa. Então isso é um processo e, resumidamente, isso é uma proteção catódica. Só que eu também não posso sair aterrando. Eu não posso, se eu tenho uma proteção catódica, eu não posso chegar com um aterramento qualquer e conectar lá e aqui potencializar, senão eu vou causar um BO muito grande. Então existe o serviço da proteção catódica e os cuidados que você tem que ter ao mexer com aterramentos próximos dela.
Então eu trabalhei muito com essa parte aí e foi bem interessante, mas a gente não tem esse treinamento por enquanto, tá? Quem sabe a gente pode fazer uma live no futuro falando sobre isso, mas com certeza nosso grupo de alunos deve ter alguém que trabalha com isso, porque tem muita gente boa lá. Legal, pessoal? Vou finalizar aqui, vou deixar essa aula disponível, uma aula rápida, direto ao ponto, sei que vocês gostam. Quem tem interesse na nossa formação de engenharia ainda está aberta, você que está ali com dúvida, tira suas dúvidas com a nossa equipe, pergunta se atende ou não, entre 100% confortável, que com certeza você vai crescer e evoluir com a gente. Um outro aviso muito importante, daqui a poucos dias vai ter a Intersolar em São Paulo. A gente atua muito no ramo solar, mas a gente atua em serviços que vão garantir que o sistema fotovoltaico funcione adequadamente. Então a gente atua com manutenção de subestação, com estudo de proteção, com ensaios de categoria 1 e 2, com aterramento, SPDA, toda essa parte de termografia em sistemas fotovoltaicos. Então a gente vai estar lá no stand da Embrate, e a gente vai estar apresentando as nossas soluções de treinamentos, soluções de ferramentas de software e também outras soluções de mentorias, casos mais específicos para ajudar o seu negócio a crescer. A gente vai estar com o nosso parceiro lá, a Embrate, no stand deles, trazendo essa solução. Então, se você quer conhecer, quer bater um papo comigo, com a minha equipe, eu vou estar com a minha equipe lá, parte da minha equipe vai estar lá, então vai ser bem legal. A gente vai dar o recado, então fica atento aí, tá? Pra gente se conhecer, bater um papo. Vamos lá, vamos bater um papo, vai ter treinamento, vai ter sorteios, vai ter lives ao vivo, então vai ter muita interação, 3 dias de muita intensidade. A gente vai estar lá na Intersolar como parceiros e expositores lá no stand da Embrate. Vai ser bem próximo do stand da Fluke, então vai ser um barulho grande lá. Legal, pessoal? Muito obrigado por tudo. Até a próxima live. Amanhã acho que vai ser uma live no YouTube, de um tema bem específico, a gente vai lançar o tema. E fique nos acompanhando. E quem tiver alguma dúvida na nossa formação, dos nossos treinamentos, fala com a nossa equipe. Cara, não deixa de entrar nos treinamentos. Por quê? O treinamento, pessoal, existem 2 tipos de treinamento no mercado. Aquele treinamento que te ensina o conteúdo, que é muito legal, e tem um treinamento que te ensina a fazer o serviço. Os nossos treinamentos são focados em fazer serviço. Então, se for a tua realidade estudar para fazer serviço, cola na gente. Procura, estuda, valida, pega informação, procura mais, pergunta da nossa equipe, que a gente tem treinamentos de altíssimo nível com uma proposta de um custo-benefício muito bom. Então, você não vai se arrepender. Legal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e vamos para a próxima.